Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de algoritmos, onde a gente vai falar sobre a técnica de força bruta. É uma técnica de concepção de algoritmos que leva à programação mais simples e que a gente consegue determinar exatamente o que deve ser implementado. Então, para este vídeo, nós vamos falar primeiramente sobre o princípio da força bruta, que consiste em usar a força bruta, um exemplo prático, o maior elemento do array. A partir do exemplo prático, a gente vai entender o algoritmo global, a lógica para que a gente possa usar em qualquer problema, a técnica, algumas observações e, finalmente, quando a gente usa a técnica de força bruta. Então, o princípio da força bruta é que a gente tem, para um problema, o conjunto de possíveis soluções. Então, você tem um espaço do que pode ser uma solução. Por exemplo, num problema qualquer, isso aqui representa todas as soluções. E dentro das possíveis soluções, a gente tem, de fato, uma, duas, três, quatro soluções. Então, em que é que consiste a força bruta? A gente pegar todas as possíveis soluções do espaço de soluções para um determinado problema e testar. Você testa e verifica se isso aqui de fato é uma solução para esse problema. Tá? Então, por isso que a gente fala que a gente tem que gerar e testar. É uma técnica simples, é a mais fácil de todas. Tá? A restrição, você tem que conhecer ou determinar o espaço de possíveis soluções, você tem que ser capaz de gerar todas as soluções, você tem que ser capaz de testar para verificar se aquela solução é de fato uma solução para o problema que você está tentando resolver. Tá? Normalmente, quando a gente lê o problema, a gente já consegue identificar qual é o espaço de soluções e quais são as possíveis soluções para o determinado problema. Tá? Conhecido como busca exaustiva, já que a gente vai fazer uma busca em todo o espaço de soluções, ou gerar e testar, porque eu vou gerar e testar cada uma das possíveis soluções. Tá? Das técnicas de construção de algoritmos, é a menos eficiente, porque você precisa gerar todas as possíveis soluções. Quando a gente usa alguma outra técnica ou mesmo fórmulas matemáticas, a gente vai direto dos dados do problema para a solução. Então, a gente não sai verificando. Ok? Então, para a gente entender, vamos pegar o exemplo do maior elemento de um array de n elementos. Então, tem, por exemplo, um array com n números e eu tenho um deles vai ser o maior. Posso ter mais de um maior. Se eu permitir que eu tenha dois números iguais ou n números iguais, eu posso ter mais de uma solução para esse problema. E aí vai depender do que a gente quer. Você quer simplesmente o valor do maior elemento ou você quer saber qual índice ele está? Isso aí a gente não vai entrar em detalhes. O fato é, eu preciso saber o maior elemento de um array. E aí como é que eu faço? Eu tenho um array. Bom, é fácil. Eu tenho que verificar uma a uma, eu tenho que percorrer todo o array. Cada elemento do array é uma possível solução. E para isso eu tenho que verificar todos os elementos do array. Ok? Então, isso aí é uma técnica de força bruta, e aí a gente precisa fazer a conta. Antes mesmo de implementar, é capaz de a gente determinar qual é o desempenho. Como? Eu pergunto, quantas são as soluções? Quantidade de soluções possíveis que eu tenho. Meu espaço de soluções, qual o tamanho dele? É a quantidade de elementos do array. Quanto tempo eu demoro para gerar uma solução? No caso, tempo 1 é constante. A gente vai ver isso. É só pegar o elemento que está no índice. Quanto tempo demora para testar se minha solução é válida? Bom, no caso do maior elemento do array, a gente armazena uma variável temporária informando qual é o maior, e aí para cada elemento eu verifico se ele é maior do que aquele armazenado na variável temporária. É uma técnica simples, você começa com a solução, você vai buscar se tem solução melhor, ou seja, se é a solução verdadeira. E aí o desempenho é a multiplicação desses três elementos. No caso do maior elemento do array, a quantidade de elementos do array a gente chama de n. Tá? Gerar é 1, porque eu pegar o elemento que está no índice é tempo 1. Se a gente usa um array estático, o tempo é constante de busca desse elemento. Verificar se ele é válido é fazer uma comparação com o meu histórico de maior elemento. Então, só tem um no maior. Então, a gente multiplica esses valores e a gente obtém que a técnica de força bruta para buscar o maior elemento de um array, ela tem desempenho O de n.
Okay? Então, essa é a ideia e essa é a forma que a gente tem, antes mesmo de implementar, qual vai ser a taxa de crescimento, a notação O do nosso algoritmo, desempenho usando a notação O. O algoritmo global, a gente pode dizer, de forma simplificada, eu pego minha primeira solução do espaço de soluções para um problema P, vou colocar aqui logo os valores. Então, P são os dados do problema a ser resolvido. E eu tenho alguns outros parâmetros, tá? Algumas funções que a gente utiliza. Primeiro, P, ele pega o primeiro candidato à solução. No caso do nosso maior elemento do array, o primeiro candidato é o que está no índice 0. Se a gente começar do índice 0, eu posso começar verificando qual é o maior elemento do array do último índice. Ou eu posso ter alguma outra conta. De qualquer forma, na minha implementação, eu preciso pegar qual é a primeira possível solução do meu problema. Então, é isso que o algoritmo determina. Depois que a gente faz isso, a gente precisa verificar se esta solução C, se ela é válida para o problema P. E eu vou fazer isso se C não for vazio. Ou seja, eu ainda tenho possíveis soluções a verificar. Eu pego, se o vetor tiver tamanho 0, por exemplo, eu não vou conseguir encontrar o maior elemento porque não tem nenhum elemento. Então, a primeira solução já vai ser vazia. Esse lambda é a solução vazia. Então, enquanto eu ainda tiver solução, eu verifico se ela é válida. Se ela for válida, a gente coloca de forma global saída. Seja mostrar o elemento, seja guardar em algum lugar para mostrar na solução no final. Então, você tem a configuração de quando o problema é solucionado com essa solução C. E aí, para cada possível espaço, você pega o próximo. Se pegar o próximo, vai depender de como o problema se arranja. No caso de um vetor, pegar o próximo, se a gente começar do índice 0, é pegar o elemento do índice atual mais 1. Então, a gente normalmente usa um for, um para, que resolve o problema do maior elemento do array. Okay? E essa saída aqui, ela depende do problema. A gente pode simplesmente parar quando encontra uma solução válida. Por exemplo, buscar um elemento em um array. Quando eu encontro, paro, não preciso continuar. Ou eu posso continuar como é o maior elemento do array, eu obrigatoriamente tenho que verificar todos. Por princípio, ambas são técnicas de força bruta, já que eu tenho que verificar todos os elementos do meu espaço de solução potencialmente. Tá? A notação O trabalha com o pior caso, sempre lembrando essa questão. E aí a gente tem no maior elemento do array, então coloquei aqui em do código para a gente dar uma comparativa e a gente observa algumas coisas. Opa! A gente observa que esse elemento é esse aqui, que esse laço representa isso aqui com esse último aqui, tá? E esse si aqui, vamos colocar assim, para encontrar a solução, esse si aqui, esse aqui. Tá? Então a gente tem sempre essa relação, essa lógica. Pega um elemento, verifica. Pega o próximo, verifica. Eu faço isso enquanto eu ainda tenho elementos a serem verificados. Ok? Então, em implementação, em C, eu coloquei o código para a gente dar uma avaliação, e é fácil perceber que antes mesmo da gente saber até como ia codificar, a gente chegou à conclusão de que aplicar a força bruta para determinar qual é o maior elemento de um array de n elementos é O de n. E agora no código, facilmente a gente observa que ele tem um único laço que vai fazer n vezes. Ok? Então a gente tem, agora a gente já não vai mais contar as operações, a gente não vai mais procurar as dependências da entrada, mas analisando o problema em si e a técnica de programação que a gente usa, a gente consegue identificar qual é o desempenho do nosso algoritmo, antes mesmo de implementar. Isso serve para você escolher a melhor técnica de implementação. E a gente vai falar daqui a pouco quando usar, por exemplo, o algoritmo de força bruta. Tá? Então, eu fiz um código, eu vou colocar aqui para vocês rapidamente. Para vocês darem uma olhada. Tem um código aqui com vários programas aqui. Então, tem
alguns testes com 1 milhão de elementos, testes com 2 milhões de elementos, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Ok? E aí, eu vou colocar o código aqui, vocês podem parar o vídeo para verificar. Eu estou usando a biblioteca Time para poder pegar o tempo. Não é o tempo exato, mas dá uma boa aproximação. E aí eu tenho duas variáveis, início e fim, do tipo clock type, que ele vai determinar quantos ciclos de relógio ele executa naquele ponto. E aí, antes de chamar o maior elemento do array, eu faço que a variável início receba o valor do clock atual e a variável fim receba o valor do clock atual. E entre um e outro eu executo a minha função maior elemento do array. O maior elemento do array, ele recebe A e a quantidade de elementos. E aí ele vai dizer que o maior elemento é o que está no índice 0, percorrer sempre verificando. No final, eu vou mostrar o fim menos o início, e eu faço uma divisão aqui para pegar o valor em milissegundos. Eu pego o que eu tenho com o clock T é a quantidade de ticks do relógio. Tá? Então, se eu dividir isso aqui por clock por segundo, eu vou ter a quantidade por segundo. Se eu pegar isso aqui e dividir por 1000, eu vou ter em milissegundos. Então, eu divido, faço essa divisão aqui. O clock eu tenho por segundo, dividido por 1000, vou pegar em milissegundos. Estou mandando mostrar com 6 casas decimais. Ok? Então, quem quiser fazer isso aí, dá uma pausa no vídeo para copiar. E aí, depois que a gente compila, eu criei aqui alguns casos de teste com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de elementos. Quando a gente executa, a gente tem o tempo aproximado. Então, há uma pequena variação que ele pega simplesmente o tempo absoluto. Como o computador está executando outros programas, então ele acaba sendo um pouco mais lento por causa do escalonamento. Inclusive mais lento do que o gráfico que eu obtive aqui quando eu executei sem estar gravando este vídeo. Então, obviamente que ele foi um pouquinho mais rápido. De qualquer forma, o objetivo da gente é perceber que eu tenho aqui o algoritmo O de N. E o tempo absoluto não é tão importante agora, pelo que a gente está avaliando. Ok? Então, mais uma última vez, para vocês olharem o código rapidamente. Usar a biblioteca Time. Depois de usar a biblioteca Time, eu tenho duas variáveis que eu chamei de início e de fim. Início recebe o clock antes de eu executar o algoritmo e fim recebe o clock depois que eu executo o algoritmo. E o que eu preciso fazer é o fim menos o início. O fim menos o início vai dar a quantidade de clocks do relógio que se passou entre o início e o fim. E aí, se eu dividir isso aqui, clocks por segundo, eu vou ter a quantidade em segundos que o meu algoritmo executou. Mas se eu dividir isso por 1000, eu vou ter em milissegundos. Isso aí fica à vontade para vocês testarem e verificar. Eu coloquei aqui a variável A de forma global com o valor máximo possível, tá? 10 milhões de elementos aqui, ao invés de alocar a memória. Então, isso aqui eu coloquei de forma global, porque como a quantidade é grande, eu precisaria usar alocação dinâmica para não ter problema de alocação de memória com esses valores altos. Colocando como global, isso funciona. Ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso código. Isso aqui nós temos exatamente um exemplo simples do que é força bruta. É claro que quando a gente trabalhar com problemas mais complexos, esses exemplos vão ficar bastante complexos, né? Como o próprio nome falei. Tá? Então, quando é que a gente usa o algoritmo de força bruta? Quando a gente tem problemas em que o tamanho da entrada é relativamente pequeno com relação ao tempo. Não, esse aqui vai ser rápido para a gente, não é problema. Posso usar qualquer algoritmo, usa força bruta. E a vantagem de usar o força bruta é que ele é o algoritmo normalmente mais simples de implementar. A gente tem uma busca pelo espaço de soluções. Então, você determina o espaço de solução, como é que você gera cada um e como é que testa. Tem que ser possível gerar e testar. No caso do array, pegar cada um elemento. Ok? Às vezes, ele serve para você identificar exatamente o problema, para você conhecer como é que soluciona o problema,
e depois aplicar uma outra técnica. Muitas vezes ele é o primeiro passo no processo de compreensão. Ok? E às vezes, dependendo, como eu tenho um espaço pequeno, ou então eu não preciso tanto desse desempenho ultra rápido, ele é mais simples, eu posso usar ele de forma emergencial, de forma constante mesmo, se o tempo não é tão grave, eu não vou ter entradas tão grandes, e implementar uma técnica avançada pode não compensar, não faz tanta diferença. Então, normalmente a gente começa abordando um problema pelo algoritmo de força bruta, e aí você entende bem o problema. Sempre necessário realizar uma análise de desempenho, ok? Então, com isso a gente tem o básico necessário para começar a trabalhar com problemas de força bruta. Então, na próxima aula a gente vai trabalhar com mais elementos de força bruta, alguns exemplos práticos. A gente se encontra na próxima aula. Até lá.